Saudamos a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, nós estamos na casa do Senhor para mais um culto. Antes da oração, eu quero pensar com um versículo que se encontra em Salmos, capítulo 30, versículo 5, a parte B. Salmos, capítulo 30, versículo 5, a parte B do versículo, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Aqui fala que o salmista estava passando por um momento difícil na sua vida. E o salmista aplica essa palavra choro como sinônimo de tristeza, aflição e angústia. Palavras podem. Davi escreveu essa palavra pois ter enfrentado um momento difícil em sua vida. Amém? Davi estava passando por um momento difícil na sua vida. E eu não sei como você chegou aqui nesse lugar nessa noite. Eu não sei se você chegou triste, com angústia, com aflição, mas eu quero dizer uma coisa: você está no lugar certo, na casa do Pai. Amém? Neste momento vamos orar ao Senhor. Aqueles que quiserem ficar de pé neste momento, fiquem de pé para falar com o Pai neste lugar. Amém? Esse é o momento de você e o Espírito Santo nesse momento. Não olhe para quem está do seu lado, mas agora começa a se envolver com o Espírito Santo. Comece agora a se entregar. Comece agora a falar com o Senhor. Aí no seu lugar, comece a falar com o Senhor. Não espere que eu comece essa oração. Não espere que o seu irmão comece essa oração, mas comece você agora a falar com o Senhor nesse lugar. Não tenha vergonha de ficar do seu lado. Comece a se expressar com o Senhor, porque o Senhor quer ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu começo essa oração, Pai, te agradecendo por mais um dia que o Senhor nos deu. Te agradecendo, meu Deus, por esse momento, Pai, que aqui estamos, Senhor, reunidos na tua casa, Pai, em um só propósito, Senhor, que é te adorar, te exaltar neste lugar. Pai, eu não sei, meu Deus, como meus filhos têm chegado a este lugar, Senhor, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece, Pai, o que eles vieram buscar nessa noite, Pai. Vem dando resposta, Senhor, aos teus filhos nessa noite, Pai. Que cada um, meu Deus, que entrou por essas portas, não venha sair daqui como chegaram, Senhor, mas que venha sair daqui dessa noite diferente, Pai. Que venha sair daqui com resposta tua, que venha sair daqui, Senhor, cheio da tua presença, cheio da tua unção. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, que sinta a vontade no nosso meio para operar nessa noite. Espírito
excelso és, Senhor, absoluto. Que existe, acontece, tu sabes muito bem. Tu és eterno, tu és
Eu não mereço Sempre o adorarei.
pode aplaudir ao Senhor nessa hora? Glória a Deus. A parte cara nova, não. Glória a Deus. Esse ministério de Jesus é vida perfeita. Glória a Deus. É vida bem. Graças pais amados, shalom, tudo bem? Vocês estão bem? Amém. Tudo bem? Olhe. Amados, abra a tua Bíblia em 2 Crônicas 24. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga me ajuda aí, Calebinho. Calebinho vai ajudar você a ler. 2 Crônicas 24. Vamos iniciar do primeiro. Olha só, pessoal. O texto diz assim, ó. Pode apagar essa luz aqui, ó, por favor, para ficar melhor aqui o guarda-show. Pode apagar. Amém? Olha só. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém, era o nome da sua mãe, Zíbia de Berseba. Aí pula para o verso 5, por favor, galera. Eu mandei apagar aqui para ficar mais visível, tá certo? Verso 4, por favor, desculpa. Verso 4. E depois disso, Joás, por quantos anos? Diga 7. Depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Verso 5. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhe: sai pela cidade de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do nosso Deus de ano em ano. De quanto em quanto tempo? De ano em ano. E vós apressai nesse negócio. Porém, os levitas não se apressaram. Verso 6. E o rei chamou Joiada e disse: Joiada, e disse ao chefe: por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, o servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para atender o testemunho? Olha só, pessoal, não tenho a idade correta, mas o texto inicia dizendo que Joás tinha 7 anos quando começou a reinar Israel. 7 anos de idade. 7 anos. Então ele chega no tempo do Senhor e vê o tempo caído. Vê o tempo. E não tem como a pessoa dizer ser servo de Deus e estar com o tempo. Vê o tempo. E não sentir incômodo. Ele ficou incomodado. Um menino de 7 anos de idade, irmão. Cuidado, agora tem 5, 6. Você imagina 7 anos de idade, um ano mais velho do que Lourenço. 7 anos de idade, o menino olhou para a casa do Senhor e fez: não, irmão, não aceito isso não. Meu Deus é próspero, meu Deus é bênção, não aceito nada. 7 anos de idade, irmão. Ele disse: espera aí, Joiada, chama todos os levitas e sacerdotes de Israel para casa. O que foi isso? Não. O que foi que Moisés ordenou? Que nós temos que ajeitar o templo do Senhor, irmão. Olha como a casa de Deus está. Olha como o templo está. Ele ordenou que de ano em ano nós viéssemos a reformar a casa de Deus. E nós deixamos o tempo passar. E olha a situação aqui. Eu não te mandei ir lá, cara. Vai lá buscar. E eu não quero delongar com isso aqui não. Eu só quero que vocês entendam isso. Oferta não é obrigação. Ela não pode sair do meu coração como uma obrigação, amém? Eu sou obrigado a ofertar. Não, pai, se o pastor disser isso, qualquer pastor sai, está errado.
São alguns princípios para que uma oferta aconteça. Entrega. Quem entrega, entrega por quê? Quer entregar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Quem entrega, entrega porque quer entregar. Agora o dízimo, irmãos, é um princípio estabelecido. Nós devolvemos o dízimo, mas nós entregamos a oferta. Entenderam? Nós devolvemos o dízimo, porque a 10ª parte pertence ao Senhor. Mas a oferta nós entregamos. Eu tenho vontade de entregar. É diferente? É. Diferente. E o que me dói é saber que um menino de 7 anos tinha mais consciência do que o povo inteiro de Israel, irmão. Eu acho bonito, irmãos. Quantas vezes eu vejo uma criancinha aí lá, qual a moedinha dele? Porque você vai ensinando princípios aos seus filhos. Esse menino, ele não vai ter dificuldade quando crescer. Não será avarento, não terá nenhum desses sentimentos aí terríveis. O que acaba com a sociedade, porque o menino entra na droga? Porque o menino vai vender? Porque o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele vai lá, começa a amar o dinheiro, quer. Então esse menino com 7 anos de idade consegue fazer o que um bocado de velho, sacerdote levita não estava fazendo. Ter amor pela casa do Senhor. Amém? Então que nós viemos a ter esse coração, irmãos. Que coração é esse, pastor? Que não se conforma, que não aceita. Pastor, o senhor prega prosperidade? Eu odeio pregar prosperidade, não gosto. Prosperidade é consequência de quem segue princípios. Não oferte procurando prosperidade, não, você está todo errado. Oferte porque você é grato ao Senhor. Oferte porque você reconhece que está entregando ao Senhor. Porque quando você entrega por obrigação, você só entrega quando o povo estiver vendo, quando estiver vendo. Deus está vendo a tua oferta, mas mais do que a tua oferta, Deus está vendo o teu coração quando tu vai ofertar. Mais do que o valor da tua oferta, Ele está vendo o teu coração quando você vai ofertar. E isso é diferencial. E eu já disse, eu estava conversando com o diácono. A vida é cara que só ele sabe. 2 vezes por ano nós vamos pintar a igreja com aquela melhor tinta, aquela Premier. Aquela Premier. Essa Premier aí que você também na parede assim, parece plástico. Porque a casa é do Senhor. Não é minha, não é dos irmãos. Mas tudo que é feito aqui é com a fé que os irmãos têm no Senhor. Amém? Você tem parte da história dessa igreja. Você tem parte dessa história. E nós vamos cada vez mais de glória em glória e de vitória em vitória. Amém? E assim como Jorge com 7 anos era inconformado com o templo sem reforma, nós seremos também. Sempre. E nós vamos mudar. Eu fico feliz quando eu vou na cidade com o diácono comprar uma coisa que eu volto e eu glória. Eu fico maravilhado. Eu digo diácono porque ele que vai comigo, né? Às vezes de bandido vai. Mas é esse o sentido. Eu entrego o que eu quero. E eu dizimo porque eu devolvo o que é de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Prosperidade é consequência, irmãos, de uma vida que abençoa. Amém? Claro que o povo de Deus é próspero. Sabe por que o povo de Deus é próspero? Porque ele não tem amor pelo dinheiro. Ele não tem amor pelo dinheiro. O dinheiro
é necessário para ele viver, mas ele não ama o dinheiro. Amém? Então, nessa hora você levanta a tua oferta, o teu dízimo aí. Todos, até o que não tem, fecha a tua mão direita assim, ó. Desse jeitinho aqui assim, ó. Fecha ela. E no nome de Jesus, você vai dizer ao Senhor que não é apegado a coisas materiais, que não é apegado a bens, a dinheiro, que não tem apego a nada, que o que você mais ama é o Senhor. Aquele jovem, ele tinha amor pelo dinheiro e achava que tinha amor por Deus. E Jesus repreendeu e disse: você precisa abandonar o amor que você tem pelo dinheiro, pelas riquezas. Então fecha a tua mão direita. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu te apresento teu filho, a tua filha, que vai te ofertar, que vai dizimar, que vai abençoar a obra do Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá 100 vezes mais. Eu não estou pregando prosperidade, o Senhor sabe disso, mas a tua palavra garante que não tem uma pessoa sequer que tenha abandonado pai, mãe, fazendas, casas, riquezas, que não recebam 100 vezes mais ainda nessa vida. E é sobre isso. Eu quero te pedir nessa hora que o Senhor abençoe os projetos, os planos, os sonhos dessa pessoa, que ele não venha ofertar, Pai, com um coração ambicioso, mas sim com um coração grato, e o Senhor receba essa oferta desse livro no teu coração também, e possa abençoá-lo em nome de Jesus. Você pode trazer o seu livro na sua oferta também, em nome de Jesus. A palavra, eu quero dar os avisos aqui rapidão. Amém?
estar juntos, reunidos na creche ali. E nós vamos reunir, vamos fazer igual os discípulos de Jesus, de 2 em 2, vamos de porta em porta. Para sexta-feira, rede de homens, amém? Combinado? A nossa célula reunião vai ser isso. Nós vamos orar, louvar e vamos embora de 2 em 2. Então vai de bando. Todo mundo junto. Acabou? Você quer isso aí? Não, é rede de homem. Sexta. Vai ter a treino do cuscuz. Amém? Tem homem aqui? Levanta a mão, homem. Tem homem? Amém? Vamos, eles estão por você. Homem, levanta a mão. Acabou, levanta aí. Deus uma bênção, está conosco aí. Tem nos abençoado também. Então amanhã nós vamos estar aqui na trend do cuscuz. Amém? Hoje nós já vamos, amanhã a gente já prepara, né? Que vai trazer pau. E nós temos as células aí, né? Com a irmã Carla aí e as outras irmãs aí, vamos estar nas células aí. Olha aí. Amanhã célula, vamos lá, dá outra. Sexta-feira. Segura, galera, segura, galera. Sexta-feira vem aí. Dormiu. Rede de homens. Homens, café. O que é que vai ter na rede? Café e cuscuz. Homens, café. Significa isso, irmãos. É um trocadilhozinho. É homens movidos com a fé. Amém? Então, irmão, seja vamos estar juntos. Convida aí os irmãos. Você que tem marido, que não veio, incomode ele. Diga, você vai. Senão de noite não tem janta. Não vai jantar aqui não, vai jantar na rede de homens. Vá para lá, leve cuscuz. Amém? Então vamos estar aqui. Olha aí, pessoal. Quem gosta de louvorzão? O Conexão Praise vai reunir os 7 ministérios de louvor do Ministério Jesus é Vida. Nós vamos estar aqui de 5h30 da tarde, no dia 3, até as 10 da noite. Teremos um intervalozinho, mas será uma noite só de adoração e louvor. Vai parecer com aquela noite maravilhosa aqui. Detalhe, bebê chega cedo, porque todo mundo vai querer trazer. Todo mundo vai querer trazer. Pastor, o ministério pode levar a turma também da igreja. Eu vou liberar, mas o bebê vai lotar, né? Vai ver. Amém? Então, dia 3 do 5, já deixei agendado, é no sábado. É a noite de você adorar, né? A minha blogueirinha tá ali. Deixe ela com as coisinhas dela, viu? Dia 3 do 5, Conexão Praise, você está convidado, viu? Glória a Deus. Vamos lá. Domingo só o culto, não é isso? Domingo temos culto da família, amém? Agora vamos, não quer chamar nosso amado Ivanildo, por favor? Aplauda o Senhor pela igreja de Ivanildo. Amém? Pega a mão sobre a vida dele aqui. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho. Que ele possa, meu Deus, em nome de Jesus, ser usado pelo Senhor. E que o Senhor use ele, Pai, neste tempo. Que o Senhor cuide da vida do teu filho. E que sempre, Pai, use ele na direção da tua igreja. Esse novo tempo, com essa juventude, que ele seja um canal de Deus, um canal de bênção do Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. Amém. Deus é bom em todo o tempo. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém. Vocês estão bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, como vocês sabem, estamos nesse mês falando sobre. Quem lembra do tema? Os perigos de uma fé abalada. Os perigos de uma fé abalada. Amém? E se formos perguntar aqui quem já teve a sua fé abalada, acredito que todo mundo vai levantar a mão. Porque em nosso meio existe esse super crente que nunca teve a sua fé abalada. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre o tema. O pastor abordou semana passada de maneira muito excelente. Aprendemos muito com ele.
E hoje eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro no Evangelho de João. João capítulo 11. Aleluia. Essa água fica ainda melhor. Eita, se ficar vermelho é mais caro. Aleluia. Vocês gostam, né? Todos acharam? Amém. Evangelho de João capítulo 11. Segura aí, tá? Antes disso, gostaria de recitar os versículos que está em Hebreus e falar um pouco sobre fé. Pois sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza de que haveremos de receber aquilo que esperamos. Amém ou não? Amém. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É tudo no 11, hoje é profético, viu? A fé é a confiança inabalável em Deus e em Jesus Cristo, e a certeza de que as promessas de Deus se cumprirão. Amém? A fé é a confiança inabalável em Deus. Diferente, mas se o tema é os perigos de uma fé abalada, como é que a palavra vai nos dizer que a fé é a confiança inabalável em Deus? Porque não sei se você já percebeu, mas tem coisas que tem ventos que até sopram, mas ele não consegue balançar a estrutura. Amém ou não? Amém. Tem ondas que até batem, mas não conseguem derrubar o alicerce. E assim é a vida daquele crente, daquele homem, daquela mulher de Deus que vive pautado na palavra. Ele até sofre aquilo que o Senhor já disse que no mundo você vai ter aflição. Mas ele lembra que nós precisamos ter bom ânimo, porque logo após o vento, a bonança do Senhor ela vai chegar. Amém? A fé é um dom de Deus que nos ajuda a alcançar a salvação. Sem fé é impossível adquirir a salvação. Amém ou não? Amém. Como é que nós cremos que vamos ser salvos se nós não temos fé suficiente para acreditar nisso? Já pensou aquele tipo de pessoa que vem à igreja, mas não consegue perceber o que o Senhor está querendo fazer? A gente está um mover aqui tão grande, o Senhor quer operar na área, por exemplo, da cura, e nós não temos fé suficiente que o Senhor ainda pode levantar um paralítico da sua cama, que o Senhor ainda pode curar alguém com HIV, que o Senhor ainda cura câncer, que o Senhor ainda cura mal. Então nós precisamos alicerçar a nossa fé em Deus, acreditar que o Deus que abriu o mar vermelho, ele continua sendo o mesmo Deus. Aquele que tem oscilações somos nós. Deus ele não muda, Deus ele nunca mudou. Amém? A fé em Deus é um dom de Deus que nos ajuda a salvação, e nós precisamos acreditar nisso. O versículo 6 de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém ou não? É inevitável a recompensa que vem de Deus. Porém, como o pastor ministrou no ofertório, nós não buscamos pelo que ele pode fazer, nós o adoramos pelo que ele é, por quem ele é. Não estamos aqui porque ele pode dar ouro e prata, estamos aqui porque ele nos deu a vida e garantiu a salvação eterna. Ele é o Deus inabalável, é o Deus fiel, e ainda que nós venhamos ser fiéis para com ele, ele permanecerá fiel até o fim, porque ele não pode contra a sua própria palavra. Amém ou não? Então, queridos, escolhi esse texto, foi difícil, inclusive, tá? Quando o pastor convocou, me senti desafiado, glória a Deus e aleluia, e agradeço a confiança dos pastores da igreja para comigo. Coisa boa é ministrar em casa, né, irmão? Onde todo mundo me conhece, né? Aleluia! Aqui que é bom, glória a Deus. Então eu acredito que o Senhor tem uma maneira diferente de tratar conosco nessa noite sobre esse texto. Quem aqui já ouviu falar sobre Marta e Maria? Amém. Quem aqui já ouviu falar sobre Lázaro? Amém. Quem aqui lembra que Jesus chorou? Amém? Amém ou não? Amém. Então vamos ler esse texto. Você está em João capítulo 11, o verso de número 1 ao 4.
Diz assim: um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Então esta Maria, cujo o irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu óleo perfumado no Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, separei aqui 3 tópicos para nós abordarmos esse texto. E eu queria que antes de começarmos a abordar esse tópico, você olhasse para esse crente abençoado e maravilhoso que está do seu lado e diga a ele assim: essa causa, essa situação não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aí tu pergunta aí: tu crê? Amém ou não? Precisamos crer nisso. Existem situações que não vemos a solução, mas o Senhor, Ele continua sendo a solução de todos os problemas. Amém? O primeiro tópico que eu queria abordar com vocês aqui é sobre as más notícias. Quem aqui nunca sofreu com a má notícia? Quem aqui nunca foi surpreendido com a notícia de última hora que ele tirou do chão? E hoje, especificamente nesse tempo, existem pessoas que parecem um certo tipo de abutre espiritual, não sei, que só carrega notícia mal. Tem aquela pessoa que nunca chega com algo bom, mas só chega para falar miséria, só chega para trazer notícia ruim. Então a notícia daquele dia era uma notícia má. Marta e Maria mandam um recado para Jesus: olha, corre lá e avisa ao mestre que o amigo dele, a quem ele ama, está enfermo. Marta e Maria conheciam o Jesus que cura. Amém ou não? Amém. Marta e Maria tiveram um tempo de qualidade com Jesus que operava milagres. Porém, Marta e Maria ainda precisavam presenciar, ter um encontro verdadeiro e ter uma experiência com Jesus que ressuscita. Amém ou não? Amém. Muitas vezes nós estamos assim na casa do Senhor. Nos baseamos a grandeza de Deus naquilo que já recebemos dele. Só que o que nós temos até hoje não significa nada diante daquilo que o Senhor quer fazer. Amém ou não? Amém. Se o Senhor já te levou a um nível elevado, aonde você nunca imaginou que estaria, não se prenda a isso, porque Ele tem lugares maiores para você. Se você já mergulhou e viu que nesse rio do Espírito a coisa é maravilhosa, o Senhor diz que tem águas mais profundas para você. Se você já experimentou da doce presença, consegue deitar, dormir em paz, se preocupe não, porque tem uma salvação eterna esperando por você. Aonde as preocupações, a desilusão, o engano, a mentira não vão mais te afetar. Amém ou não? Amém. As más notícias vêm para desestabilizar. Quem aqui nunca perdeu a estabilidade quando recebeu uma notícia? O choque negativo vem para amedrontar e também para paralisar. A má notícia, ela vem como uma flecha maligna, ela vem inflamada, com muitas coisas que causam danos. Ela vem para te tirar do foco, ela vem para te tirar da rota. A má notícia, ela não vem para te trazer fé, mas ela vem justamente para saber se a tua fé está alicerçada em Deus. A má notícia, ela bate na tua porta para saber se essa casa ela foi edificada na rocha ou sobre a areia. A má notícia, ela vem para saber se aquele Jesus que professamos com lábios aqui na hora da adoração é o Jesus que nós cremos com certeza no nosso coração. A má notícia, ela vem para desestabilizar. Porém, eu queria ler com vocês a resposta de Jesus, que está no versículo 4 do mesmo texto.
achou aí? Amém. Versículo 4. Aleluia. Esse era o texto foi eu aqui. Versículo 4 diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas para a glória de Deus. Marta e Maria está desesperada. O irmão delas acaba de ficar enfermo e com uma enfermidade gravíssima, tanto que elas pediram para que Jesus fosse notificado sobre isso. Então, aquela notícia, ela poderia também abalar Jesus. Na condição de homem, a Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e a seu irmão Lázaro. Jesus chora como Jesus humano, se compadece daquela situação, porque quem não se comove no momento de luto? Eu não sei você, mas até me estranho se você passar perto de um velório, de uma casa que está em luto, o nosso coração se entristece. Não é assim? Porém, Marta e Maria precisavam entender que aquela enfermidade não seria para a morte. Então creia que o que você está passando hoje é para a glória de Deus. Amém. Você consegue dizer amém? Amém. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que é para a glória de Deus. Se você está na presença, se você é filho, se você é filha, você tem um pai, você tem um dono e ele está cuidando de você. Então, independente da circunstância, acredite nisso. O que você está passando é para a glória de Deus. Amém. Eu queria que você agora visse o versículo de número 6. Glória a Deus. Porque o segundo tópico que eu gostaria de abordar aqui é sobre o tempo. Nós lemos sobre as más notícias, aquela que vem para desestabilizar. E agora a gente vai falar sobre o tempo. Quem aqui nunca coçou a cabeça quando ouviu o Salmo 40? Principalmente quem quer o relacionamento, né? Parece que quando escuta, esperei com paciência no Senhor. Espera, Padre. Aí a gente posta lá no Instagram: eu resolvi esperar. Olha que mentira, está arrependido. Deus conhece teu coração. Deus está falando. Aí nós postamos lá: eu sou daqueles que esperam no Senhor. Eu sou como aquela águia que renova as suas forças. Eu sou aquele que o Senhor revigora todos os dias. Mas no secreto, está no Salmo 70: Senhor, apressa-te em socorrer. Porque nós temos um problema com o tempo, queridos. Vivemos num tempo onde a nossa geração é imediatista. Nós queremos as coisas do nosso tempo. Nós queremos tudo na nossa hora. E parece que se está demorando a acontecer aos nossos olhos, parece que está tudo fora do lugar. Parece que Deus perdeu a rédea da situação. Parece que Deus não está mais no controle. E isso também abala a nossa fé. Uma das coisas que vem para abalar a nossa fé é a impaciência, ou a falta de paciência, de desacreditar de que Deus ele está no futuro, te esperando exatamente no lugar onde você deve estar. Amém ou não? Amém. Quem aqui já passou essa provação no tempo? Amém. Glória a Deus. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Aleluia. Queridos, precisamos entender que promessa não tem prazo de validade. Amém ou não? Deus me fez uma promessa que eu ia entrar no ministério de louvor, mas até agora o pastor não me notou. Rodrigo não mandou usar. Queridos, promessa não tem prazo de validade, porque está sobre a assinatura daquele que prometeu. Não é sobre a quem foi gerada a promessa, mas sobre quem pode fazer ela cumprir. Amém ou não? Porém, muitas vezes nós não estamos na rota da concretização dessa promessa, e nós achamos que Deus talvez seja menino, que nos dará aquilo que nós temos capacidade de administrar. Eu lembro do texto, por exemplo, onde Jesus ele fala sobre uma mudança de mentalidade, e Jesus diz assim: olha, queridos, não podemos colocar um vinho novo em odre velho, não podemos colocar vinho novo em roupa velha.
irmã vai estar ali, sabe costurar, ela vai entender. Porque quando colocar o remendo novo na roupa velha, o rasgo ele vai aumentar. E se colocar o fio novo no odre velho, ele vai arrebentar e a gente vai perder o odre. O cuidado do Senhor é com você, querido. Talvez aquilo que você tanto espera, tanto quer, não aconteceu ainda porque Deus está cuidando de você. Deus ele não vai te perder de maneira nenhuma. O que nós precisamos é respeitar o tempo de Deus. Acreditar que Ele é onisciente, onipotente, onipresente e Ele é detentor de todos os poderes que existem. Amém ou não? Amém. Então, na nossa vista, na nossa ótica, no nosso cálculo, pode estar parecido demorado, mas está dentro do cronograma de Deus. Amém. Está dentro do tempo de Deus. E quando chegar o tempo de Deus, você vai dizer: graças a Deus, que foi no tempo oportuno que o Senhor fez isso, e é coisa maravilhosa dos meus olhos. Amém ou não? Jesus sabe o que faz. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 11. Do verso 11 ao versículo 15, por favor. A Bíblia diz assim, eu estou lendo na versão King James. A Bíblia diz: tendo dito essas palavras, prosseguiu, explicando-lhes: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Verso 14: ao que Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Amém ou não? Amém. Veja que forma. Lázaro adoece, Jesus recebe a notícia, e o texto ainda vai nos dizer que Jesus ele decide permanecer mais alguns dias lá, porque Jesus sabia que aquela eternidade seria para a glória de Deus. Amém ou não? Então, outra coisa que nós precisamos entender é que Jesus ele sabe o que faz. Muitas vezes nós que não sabemos o que fazemos, mas Jesus ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Amém ou não? Amém. E Jesus ele fala de coisas espirituais, e muitas vezes nós estamos tão vagos na nossa mente, tão distantes, tão faltos de sensibilidade espiritual, que não entendemos o que o Senhor está nos ensinando. E Jesus ele diz: olha, Lázaro está dormindo, a gente vai lá e eu vou despertá-lo. E os discípulos dizem assim: oxe, se ele está dormindo, ele vai acordar, daqui a pouco ele vai ficar bem. Aí Jesus precisa desenhar para que alguém possa entender: meu filho, Lázaro morreu, mas eu vou lá para que Deus seja glorificado através da morte dele. Sabe, muitas vezes o Senhor ele brada nesse altar, o Senhor ele fala nas células, o Senhor fala através da sua palavra. E muitas vezes parece que o Senhor precisa desenhar aquilo que nós precisamos entender, porque os nossos ouvidos estão tapados, perdemos a sensibilidade, não entendemos o que o Senhor está falando. Aí muitas vezes não saímos daquela mentalidade, não saímos daquele lugar, não saímos, não mudamos a nossa vida, porque a nossa mente está lá cativa, querendo ouvir apenas o que quer. Você já viu hoje que é uma normalidade, espírito, procurar a igreja para ouvir o que quer. E tem pessoas por aí que pregam exatamente o que você quer ouvir. Mas glória a Deus pela sua vida, que você está no lugar onde você vai ouvir o que Deus quer falar. Prefira o lugar do confronto, querido. Prefira o lugar da verdade. Amém ou não? Porque o céu continua estando no mesmo lugar. Amém. E a porta ela nunca vai enlarguecer nenhum centímetro. Ela vai continuar estreita. Amém. Amém ou não? Amém. Tem que ficar fininho para passar, viu? Aleluia. Tem que ver os cafés lá no QG. Aleluia. Amém? Vocês estão entendendo, amados? Amém. Glória a Deus. Então precisamos entender isso. Promessa não tem prazo de validade. E Jesus, ele sabe muito bem o que está fazendo. Amém ou não? Amém. Olhe para esse querido que está no seu lado e diga assim: Jesus sabe o que está fazendo. Amém? Será que ele acreditou nisso?
Olha de novo, diz aí. Jesus sabe o que está fazendo. Olha. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Queridos, o terceiro e último tópico que nós vamos abordar é sobre o cenário. Amém? Sobre o cenário. Acompanhe comigo no verso 19, versículo de número 19, diz assim: E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. O cenário é de luto, o cenário é de perda, o cenário é de tristeza, o cenário é desproporcional com a promessa de Deus. Porém, e a Bíblia já vai dizer, né? Prefiro a casa de luto do que a casa de festa. Não é? Quem quer para uma casa de lutada? Ninguém é crente. Mas crente precisa ter esse amor, viu? Amém ou não? Amém. Então, o cenário é esse: de perda, de tristeza, de luto. Imagina aquela casa, Marta e Maria, amigas de Jesus, chorando, acabadas. E agora as mulheres vai lá, porque primeiro é mulher, né? Mulher, glória a Deus que ela é mulher, viu? Glória a Deus na primeira igreja das mulheres. Aleluia! Porque o homem parece ter preguiça até de chorar, né? Está repreendido. Então as mulheres, elas chegam lá e daqui a pouco a Bíblia diz que, olha, primeiro vai ter as mulheres. Então um monte de judeus agora vai se juntar a quem? As mulheres, para consolar Marta e Maria. Porém eu quero dizer a você que nessa noite o Senhor ele não está te dando uma palavra de consolo. Amém ou não? Amém. Porque ainda que pareça que o teu Lázaro morreu, o Senhor está dizendo que hoje ele vai voltar à vida. Amém? Então hoje não é uma palavra de consolo, é uma palavra de vitória. É uma palavra de autoridade, de ousadia. Então, independente do cenário que você está, o Senhor ele pode mudar essa realidade. Amém ou não? A tua realidade é o cenário perfeito para a manifestação da glória de Deus. Senhor, como foi que eu cheguei aqui? Eu não sei. E muitas vezes a gente sabe, mas a gente vai perguntar a Deus como foi que eu cheguei. Olha, Senhor, eu não sei, eu não me fiz nisso. Foi comigo. Foi mesmo. Traz a lembrança, Senhor. Traz a lembrança. Lembra-te, pois, quando caíste e te arrepende. E nós questionamos muitas vezes: Senhor, eu acredito que eu não deveria estar passando por isso. Só que se você está num cenário de seca, um cenário impróprio, um cenário desproporcional àquele que você acredita que deveria estar, e não plantou isso, entenda que isso aí é para a glória de Deus. Amém. Amém ou não? Amém. O luto é devastador, o luto é amargo, o luto é terrível. Só quem já passou pela dor do luto aqui pode falar. Só quem já perdeu alguém que ama pode falar. Giovanni não quer dizer que agora Jesus vai ressuscitar todo mundo que morre, não. Jesus disse que para aquela enfermidade lá era para a glória de Deus. Aleluia. Precisamos lembrar que estamos aqui de passagem. Amém ou não? Amém. E precisamos apenas cumprir a vontade de Deus. Sofremos percas, sofremos dores, mas tudo é passageiro. Amém ou não? Amém. E o que nos traz alegria? Saber que o que para o mundo é a tristeza, para nós é um até logo. Porque lá na glória nós vamos nos encontrar. Amém? Amém? O sentimento de perca, seja qualquer que for a área, pode adoecer a nossa alma e nos fazer desfalecer. Tem pessoas que logo após uma perca não conseguem mais ser quem ela era, não conseguem mais ser quem ele era, porque ficou lá, aquela pessoa morreu, está no luto, aquela pessoa está na perca. Quando o Senhor está dizendo assim: olha, te levanta, porque isso não é para a morte, isso é para a manifestação da minha glória. Veja, se alguém estiver abatido pelo cenário que você passou ou passa, como Deus será manifestado? Mas se alguém olha para você e diz assim: rapaz, eu só vejo Cléa na peleja, eu só vejo Cléa, é cada dificuldade que a gente vê aqui
Cleia passou por isso, Cleia passou por isso. Mas Cleia está sempre na igreja. Aleluia. Cleia está sempre louvando dentro de casa. Olha. Cleia está sempre pregando a palavra. A manifestação da glória de Deus é confundida no diabo, irmãos. A gente chega no quarto, a gente vai chorar, a gente vai gritar, vai espernear, mas para que o mundo veja, nós estamos dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus restitui, Jesus faz de novo. Olha. A manifestação da glória de Deus, a Bíblia diz que, olha querido, a criação aguarda com grande expectativa com que o Espírito de Deus seja manifestado. A palavra ainda diz em Colossenses: olha, vocês são aqueles que exalam o bom perfume do meu conhecimento. A palavra ainda vai dizer que, olha, sobre vocês está a responsabilidade da propagação das boas novas. Amém ou não? Amém. Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. Olhe novamente, sem ser cansativo, está feliz. Nós somos uma família. Aleluia. Amém. Olha de novo para esse crente e diga aí: no cenário que você está vivendo, não vai interferir no que Deus vai fazer. Aí tu pergunta aí: não tem fé para acreditar nisso? Tem que ter fé. Então não sei como estão os alicerces da tua fé, mas eu sei que se tu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, Deus fará o milagre acontecer. O incrível é que com o Senhor não precisa de muito. Você já parou para pensar? A gente acha que Deus está procurando talentos e dons. Ele diz assim: estou procurando corações voluntários, almas disponíveis. Deus não quer eloquência, Deus só quer um sim. Amém ou não? Deus não quer o seu talento. O seu talento é muito útil para nós, mas Deus, Ele quer você, Ele quer o seu coração. Ele quer que você carregue verdades dentro do seu coração. Amém ou não? Então, para concluir, amados, eu queria falar uma parte diferente desse texto. Eu queria perguntar a você se você lembra quem Ele é. Eu queria perguntar a você se você lembra o que Ele fez por você. Eu queria perguntar a você se você ainda lembra aonde Deus te colocou. Traga à memória quem você era. Traga à memória aonde era para você estar. Traga à memória o que Ele fez por você. Sabe por que precisamos trazer a memória, queridos? Porque a palavra diz: traga a memória aquilo que te traz esperança. E quando trazemos a memória aquilo que o Senhor Ele fez, a nossa fé ela é aumentada. Amém ou não? Quem aqui nunca chorou com o testemunho de alguém? Né? A gente olha, aí a gente cai na real e vê que a nossa situação não é nada comparada com a situação de alguém. Porque Jesus Ele faz, amados. A tempestade só parece ser brava para quem está no meio dela. Para quem está de longe é apenas uma nuvem escura. Amém ou não? Então, independente do cenário, independente do tempo, independente das más notícias que batem a tua porta, continue confiando que Ele está com você. Aleluia. Não permita que a sua fé seja abalada de maneira nenhuma. Não permita que a sua fé perca a essência. Que essência, Givanildo? De acordar e lembrar: Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu estou depositando a minha fé no Senhor. Amém ou não? Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia agora no verso 5 de número 20. Acompanhe comigo o versículo 20 e 21. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Maria ficou aonde? Sentada em casa. Aonde Maria ficou? Sentada. Amém. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós somos essa Marta? Se o
Senhor tivesse chegado, não teria acontecido. Se o Senhor tivesse enviado alguém, não teria acontecido. Se o Senhor usasse um pastor, não teria acontecido. Se o Senhor tivesse chegado, eu não teria perdido. Se o Senhor tivesse feito, tudo seria diferente. Quantas vezes somos essa marca? Porém, olhe comigo o versículo de número 32, amados. Olha o que diz o versículo 32. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria chegam diante de Jesus com o mesmo desabafo. Porque Marta e Maria compartilham da mesma perca. Amém ou não? A dor é semelhante. Amém ou não? O cenário é igual, queridos. O tempo foi igual para as duas, foi uma perca só. Porém agora, aquela Maria que outrora nós vimos que foi aquela que ungiu os pés de Jesus com óleo e que secou seus pés com seus cabelos, aquela Maria que nós declaramos como Maria que estava aos seus pés e dissesse: Essa é a boa parte. olha aí, Que nunca será tirada. aí nós declaramos como Maria que esteve aos seus pés e dissesse a ela: Maria, tu escolheu a melhor parte, tu escolheu a boa parte. Essa Maria adoradora, ela está no mesmo nível de tristeza e de dor que Marta, aquela que Jesus diz: Marta, tu estás afadigada. Dentro da igreja a gente olha e diz assim: essa é Marta, essa é Maria, essa é Marta, essa é Maria, essa é Marta. Não é assim? A gente tem o costume de rotular as pessoas. Porém, já parou para pensar que no momento de perca, Marta e Maria são iguais? Porém, eu queria ressaltar com vocês para finalizarmos. Olha o que diz o versículo 22. Olha o que diz o versículo 22. Marta diz no versículo 21: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma declaração, o mesmo desabafo que Maria no versículo 32. Mas no versículo 22, Marta, aquela cuja diga foi fatigada, aquela que esqueceu de adorar, no versículo 22 ela diz: mas eu sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Queridos, ninguém pode medir a sua fé. Ninguém pode dizer se você é Marta ou Maria, porque ninguém sabe as coisas que você enfrentou para estar aqui. Mas eu quero dizer a você que se você tiver fé, independente da situação, Deus fará o milagre acontecer na sua vida. O cenário não pode tirar o foco de quem Deus é na sua vida. Amém ou não? Amém ou não? Quando você diz amém, eu entendo que você está entendendo. Jesus responde no versículo 23: o teu irmão ressuscita. Você crê nisso? Se você crê nisso, olhe para esse querido que está ao seu lado e diga assim: o teu sonho ressuscita. Diga aí: o teu projeto ressuscitará. Amém ou não? Fique para nesse momento, irmão. Glória a Deus. Queridos, as más notícias, o tempo e o cenário são coisas que podem abalar a nossa fé. Mas ainda que outrora tivemos essa fé abalada, hoje precisamos render graças a Deus porque estamos de pé. Aleluia. Olhe para você, aonde onde você está. Olhe o que Ele fez com você. Não era para você estar aqui, querido. Não era para você estar aqui, querido. Olhe o que Ele fez com você. Olhe
que Ele fez por você. E olha o que Ele está fazendo através de você. O versículo 37 para finalizar. Alguns dos que estavam lá questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Alguém pode chegar para tentar cancelar a tua fé e dizer: tu não acha que é tarde demais, não? Alguém diz: ele não é o Jesus que cura, porque ele não chegou a tempo de curar Lázaro. É porque Jesus sabe exatamente o tempo de chegar. Aleluia. Ele sabe exatamente o tempo de fazer. Eclesiastes capítulo 3: existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Independente da situação, o Senhor não vê como nós vemos. O Senhor não calcula com o nosso relógio. Independente do cenário que você está vivendo, o Senhor ele pode fazer um milagre acontecer na sua vida. E quando alguém chegar para questionar o porquê Jesus não chegou, você vai responder: é porque o meu milagre precisa ser maior. Amém. Amém ou não? Amém. Mas porque ainda o marido não se converteu, é porque o meu milagre vai ser maior. Amém. Porque ainda a empresa não foi aberta, é porque o meu milagre vai ser maior. Porque a sua promoção não chegou, é porque o meu milagre vai ser maior. Amém ou não? Desafios fazem com que a nossa fé seja uma balada. Mas ainda que o vento venha, ainda que as ondas batam forte, resista. Continue crendo. Esteja necessário na palavra, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu, ele nunca falhou com a sua palavra. Continue no lugar da bênção, continue no lugar da esperança, porque Deus ele fará grandes coisas na sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor com a canção. Não são firmadas as coisas que
palavra do Senhor pela vida de Ivanildo. Amados, vamos terminar já, mas queria agradecer a todos pela presença. Tem o meu amigo aí, um irmão de infância, levanta a mão aí. Ederson aí, um amigo meu e sua família, Deus abençoe, sejam sempre bem-vindos aqui nesse lugar. Né? E todos os irmãos, amados, domingo estamos aqui, amém? Homens? Amém. Homens café? Amém. Vamos estar aqui na sexta, amém? Coloca a mão na tua cabeça. A mulher está preparando, né? Esse grito de guerra não está muito de homem não, né, irmão? Você é esposa, dá do cara que mora no chinês. Homens café? Aleluia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Amém? Shalom, beijo no coração. Abraça os irmãos aí. Diga ele que como você veio. Amada, Deus abençoe.